O presidente Jânio Quadros surpreendeu a todos com a sua renúncia. A nossa surpresa no Rio Grande do Sul transformou-se numa reação contra aquele acontecimento. Admitíamos que ele estava sendo vítima de pressões indevidas de um golpe de Estado. Então, procurei me comunicar com ele e me disse que ele mandava agradecer muito a nossa solidariedade e o convite que fazíamos para ele ir para o Rio Grande do Sul, porque nós queríamos organizar a resistência contra esse golpe lá, com a presença dele, que ele já havia renunciado, que não havia mais nada a fazer. A coisa não anda boa, não. O que quer dizer isso a mim? Domina no peito de calcanhar para Zagallo. Ari Barroso. Vamos ouvir o primeiro candidato. E o seu amor. Nações Unidas condenam Israel pelo atentado contra o... Ô mulata assanhada que Bate Masterson. Alô, alô, repórter Esso, alô? Na época nós vivíamos em plena Guerra Fria. De um lado a URSS e de outro lado os Estados Unidos. E num debate muito profundo, muito veemente, de todas as correntes políticas nacionais e estrangeiras. Nesse debate se verificava a posição da esquerda, querendo as transformações políticas, econômicas, sociais, culturais, científicas, tecnológicas e ambientais. E do outro lado, a direita, querendo o conservadorismo, a manutenção dos privilégios e das classes dominantes. Nós estamos agora, nesse ano de 2011, marcando os 50 anos de um papel histórico que a legalidade teve no nosso país. Esse movimento cívico, histórico, único na história da República Federativa do Brasil, marcou a história de Brizola, do trabalhismo e de todos os brasileiros que amam a democracia. Nem bem tinha 7 meses de governo, o Jânio Quadros, que era um homem dotado de um desequilíbrio psíquico muito forte, ele acaba renunciando. Mas a sua renúncia tinha a preocupação de retornar imediatamente ou a longo prazo, com o Congresso fechado e também com poderes ilimitados para comandar ditatorialmente o país. Diante disto, a Constituição indicava que, uma vez o presidente, faltando o presidente, o vice devia assumir. João Goulart, vice-presidente, presidente do nosso partido, meu cunhado, meu amigo. Até por uma questão de honra nós devíamos reagir. E passamos então a defender a sua posse. Nesse meio tempo estava visitando a China o nosso grande líder e companheiro Jango Goulart, que numa delegação de empresários e parlamentares, a convite da China e com a anuência do próprio presidente Jânio Quadros, estava lá representando o país. Com a renúncia que o Jânio esperava que desse os resultados que ele aguardava, não houve, porque o Congresso Nacional, com Auro de Moura Andrade, se reuniu e imediatamente aceitou a renúncia e nomeou Ranieri Mazzini presidente interinamente. Mas permaneceram os comandantes das Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E foram eles que declararam abertamente que não seria dado posse ao presidente João Goulart. A partir daquele momento, passamos a dirigir todo o nosso protesto, reivindicando a posse do vice-presidente. Tomei todas as medidas que cabia ao Estado em matéria de mobilização, para assegurar a ordem pública. Comuniquei-me com o comandante do Terceiro Exército, dizendo que, diante da situação, que ele também sabia, cabia ao Estado tomar
todas as providências para resguardar a ordem pública. E que, de acordo com a Constituição, somente quando não pudéssemos resguardar a ordem pública, pediríamos então a cobertura e a colaboração das forças federais. Ele até quis que os filhos saíssem do palácio, porque o palácio estava ameaçado de ser bombardeado. Nesse episódio, até a minha avó disse que sim, que as crianças sairiam, mas que ela ficaria ao lado dele. Eu vejo muito isso no Brizola. O Brizola, em momento nenhum, ele se acomodou. Ele continuou revolucionário desde o momento que ele começou até o dia do seu falecimento. Ele sempre foi inconformado. O Brizola, ele sempre foi um visionário, né? Sempre um cara que conseguia pensar o que nenhum outro ser humano conseguia prever. Eu acho que, então, na verdade, até os políticos, vamos dizer, em geral, tem que ter esse lado jovem. Quero o lado Brizola, aquele lado revolucionário, aquele lado dele de ir lutar. Tratamos de colocar no ar alguns manifestos e fomos verificar que o governo central, o governo federal, mandava tirar os cristais daquelas emissoras. Até que resolvemos requisitar a última, que havia se recusado até para uma questão de defesa própria a transmitir aqueles comunicados, requisitamos para o palácio e mandamos guardar as torres. E dispostos a resistir. Em determinado momento, o Brizola resolve requisitar a Rádio Guaíba, sem o que, disse-lhe um dos seus assessores, Hamilton Chaves, não teria futuro nenhum, não teria como convencer, como expandir o apoiamento popular se não tivesse no ar uma rádio. Foi nesse momento em que Brizola chamou João Caruso e Francisco Brochado da Rocha e determinou que eles fizessem um ofício requisitando a Rádio Guaíba para transmitir as suas mensagens, os seus discursos e todas as suas falas. Ele descia para os porões, famosos porões do Palácio Piratini. Famosos porões do Palácio Piratini, onde foi instalado por Homero Simon, que era um técnico, instalou todo o sistema de rádio e o Brizola descia e falava ali aquela linguagem que era própria do revolucionário que foi Brizola. Não desejamos a desordem, pois nós queremos a ordem jurídica e constitucional. Não desejamos o caos, não desejamos a luta. Nós queremos que reine a paz. Aqui no Rio Grande do Sul começa, sem dúvida alguma, um movimento político de maior expressão do século XX, ou um dos movimentos de maior expressão do século XX, que foi o movimento da legalidade, com 104 rádios que, ao final de toda a comunicação, a convocação, a tentativa de sensibilizar o povo do Rio Grande e o povo brasileiro, o Brizola fazia nos seus discursos veementes, eloquentes, com a alma toda falando para o povo e o povo atendendo na frente do Palácio Piratini, com a Praça da Matriz completamente cheia, tinha mais de 50 mil pessoas. Eu peço a todos que permaneçam atentos, porque possivelmente ainda hoje tenhamos as mais importantes e decisivas informações a prestar ao povo gaúcho e ao povo brasileiro sobre a crise político-militar. Direcionamos para o Brasil as antenas da então Rádio Guaíba, tanto de ondas médias quanto curtas, e passamos a atingir o país inteiro, que começou todo mundo, né, ao ponto que todo mundo andava de rádiozinho de pilha no ouvido. Hoje, o que faz, a maneira mais fácil de você comunicar e mobilizar é a internet. Numa lan house, num projeto de uma prefeitura local. Eu acho que a ação das redes sociais, a gente consegue
transformar o mundo, né? Principalmente com mensagens curtas, porque as pessoas hoje, diante da quantidade de informação que existe no meio de comunicação como um todo, elas querem mensagens breves e claras. Nós tivemos na beirada de uma guerra civil, nós tivemos próximo de uma guerra civil, porque o Brizola se preparava para a resistência e, lastimavelmente, o comandante do Terceiro Exército, José Machado Lopes, não tomava nenhuma decisão, nem a favor do Brizola ou a favor da legalidade, nem a favor da decisão tomada pelos ministros de impedir a posse do nosso querido João Goulart, que estava fora, mas em missão para o governo brasileiro, representando o país. Meus amigos chineses, nestes poucos dias de convívio com o povo chinês e com os seus dirigentes, pude ver que esta não é a velha China, cheia de lendas e superstições, que os povos ocidentais encaravam com um misto de vago temor e uma admiração reverencial pelo desconhecido. Instalada a torre de transmissão, o José Machado Lopes, comandante do Terceiro Exército, preparou um ataque onde estava instalada a torre de transmissão na Ilha da Pintada, porque houve ordem em determinados momentos para atingir o palácio, principalmente aqui na base aérea de Canoas. Na base aérea de Canoas, houve uma tentativa de fazer com que os aviões a jatos, com armas, com metralhadoras e com todas as armas, pudessem fazer um voo de amedrontamento contra o Brizola. Mas como eles levavam bombas, se o Brizola continuasse, eles iam, sem dúvida alguma, atirar e destruir o Palácio Piratini, com aquela multidão que era um verdadeiro escudo humano que estava ali na frente do Palácio Piratini. Foi a ordem do governo central para destituir o governo do Rio Grande do Sul, para bombardear o palácio, para, enfim, ocupar tudo lá, bombardear, inclusive com ordem dada à base aérea local, e aquilo gerou um estado, não é, de perplexidade, de tensão, através de um comunicado que fizemos pelo rádio. Quando estavam se preparando os aviões a jatos, com as bombas, com as metralhadoras, para fazer esse voo que pseudamente diziam que era de amedrontamento, mas podia ser de destruição total do Palácio Piratini, suboficiais e sargentos ouviram a mensagem. E de noite foram, porque toda essa preparação tinha sido feita na calada da noite. Estava sendo feita na calada da noite, toda essa preparação. E preparados, eles foram lá e esvaziaram os pneus dos aviões todos, colocaram caminhões e quantidade de bolsas de areia e de pedra e impediram que se fizesse aquela loucura, porque ali seria, sem dúvida alguma, o início de uma guerra civil no Estado brasileiro.